Presidente da República e da União Africana discursa hoje na 4ª Conferência da ONU sobre Desenvolvimento que acontece em Sevilha, na Espanha. Captura do carapau fica proibida a partir de amanhã. O período de veda estende-se até ao dia 31 de agosto. Protesto contra a detenção de manifestantes bloqueia ruas em Sérvia. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição de segunda-feira. O Presidente da República e da União Africana discursou hoje em Sevilha, Espanha, na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. O Presidente angolano foi o segundo orador do debate geral, inserido na sessão plenária da conferência e na sua dupla qualidade de chefe de Estado angolano e líder em exercício da União Africana, apresentou as principais preocupações do continente africano em matéria de financiamento, com destaque para a necessidade de investimento em infraestruturas e redução de desigualdades em relação aos países desenvolvidos. Acompanhe a seguir um extrato da intervenção do chefe de Estado angolano. O progresso e o desenvolvimento. Quando foi decidida a realização desta conferência, nada fazia prever que o mundo estivesse a viver momentos tão convulsivos como os atuais, carregados de incerteza, podem frustrar as nossas previsões a respeito do desenvolvimento em que estamos todos empenhados, por se tratar de uma questão fulcral para o presente e o futuro da humanidade. Perante este quadro tão preocupante, reassume um papel central nestas nossas discussões a questão da paz e da segurança mundial, sem as quais não conseguiremos dar nenhum passo em direção aos nossos objetivos fundamentais plasmados na Agenda 2030 das Nações Unidas e na Agenda 2063 da União Africana. Esta constatação deve levar-nos a admitir que só numa base de conciliação de interesses e do diálogo estaremos capazes de construir um grande entendimento à escala global que, do nosso ponto de vista, é um imperativo dos nossos tempos para não nos encaminharmos para uma hecatombe em que todos sairíamos a perder. Depois do fim da Guerra Fria, quando o mundo devia dirigir toda a sua atenção ao desenvolvimento econômico e social das nações, eis que voltamos a assistir à corrida armamentista de triste memória do século passado, desviando avultados recursos financeiros e científicos que deviam estar ao serviço da educação, do ensino, da formação dos jovens, do saber e da investigação científica, virada para a nobre causa do desenvolvimento e do bem-estar dos povos de todo o mundo. Esta é a nossa sensibilidade, como dirigentes africanos seriamente preocupados com o rumo que o mundo está a seguir e que requer de todos nós uma postura de responsabilidade na abordagem e na busca de soluções para esta assustadora crise que o nosso planeta atravessa atualmente. Excelências, estamos aqui para falarmos do desenvolvimento dos fatores que concorrem para a materialização deste objetivo e, neste capítulo, esta 4ª Conferência representa uma oportunidade para darmos um impulso decisivo a iniciativas que nos levem a encontrar mecanismos mais ágeis e mais funcionais para a mobilização de recursos financeiros que nos permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam os países em desenvolvimento, como os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral e, acima de tudo, o peso insustentável da dívida soberana que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Esta situação constitui um obstáculo claro à realização dos objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e ao cumprimento da Agenda 2063, que expressam o compromisso comum com a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais resiliente. É importante sublinhar que não haverá desenvolvimento no continente africano sem infraestruturas sólidas e funcionais, pois não podemos deixar de dizer que a capacidade exígua de produção e transportação de energia elétrica, a fraca rede de estradas e autoestradas a interligar nossos países, o baixo investimento em telecomunicações e tecnologias de informação e outras com magnitude equivalente com que nos debatemos, representam no seu conjunto fatores que entravam o crescimento econômico e o desenvolvimento, por condicionarem gravemente o comércio e a indústria, a circulação de pessoas e bens, a agricultura e a criação de empregos. É em função do reconhecimento das realidades que mencionei antes, que a União Africana, na Cimeira de fevereiro deste ano, decidiu realizar uma grande conferência subordinada ao tema Infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Angola em outubro do corrente ano. Ela tem o propósito de mostrar aos nossos parceiros internacionais o mapeamento já efetuado das nossas necessidades neste domínio de investimento público ou público-privado em infraestruturas, no sentido de os atrair e no de mobilizar recursos para a concretização desta grande ambição, que produzirá benefícios e vantagens consideráveis para todas as partes que se envolverem na sua realização. Os grandes investimentos em infraestruturas em África requerem um modelo de financiamento mais adequado e adaptado às condições econômicas dos países africanos, o que implicará uma refundação da arquitetura financeira atual que possa ter sempre em conta as prioridades de África, muitas vezes descuradas. Em presença dos factos que referi, afigura-se-nos fundamental e urgente para que se faça jus às preocupações sobre o apoio ao desenvolvimento de África, que se vão repetindo ao nível dos vários fóruns em que se aborda este tema, que nos debrucemos profundamente sobre a questão das reformas que se impõem ao sistema financeiro internacional, no qual os mais necessitados devem ter um papel ativo e serem envolvidos nos processos de tomada de decisões. A quarta reunião internacional da ONU sobre financiamento e desenvolvimento junta mais de 60 líderes mundiais e 4.000 representantes da sociedade civil para relançar a ajuda ao desenvolvimento, que tem atualmente um déficit de 4 bilhões de dólares norte-americanos anuais, segundo a Organização das Nações Unidas. Será a quarta Conferência Internacional sobre o Financiamento e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, que decorre em Sevilha, Espanha, 10 anos depois da anterior na Etiópia em 2015. O objetivo agora é renovar o quadro do financiamento global ao desenvolvimento no momento de graves tensões geopolíticas e conflitos e quando estão gravemente atrasados os objetivos acordados pela comunidade internacional na Agenda 2030. Segundo as contas da Organização das Nações Unidas, o déficit atual na ajuda ao desenvolvimento é de 1.500 mil milhões, mais do que há 10 anos. E em 2024 a ajuda oficial ao desenvolvimento caiu pela primeira vez nos últimos 6 anos, com previsão de nova queda de 20% para 2025. Num mundo com mais conflitos bélicos e novas tensões e discursos geopolíticos, os recursos estão a ser desviados para orçamentos militares e de segurança, com especial impacto no corte das verbas para ajuda humanitária e a agência da Organização das Nações Unidas dos Estados Unidos, desde que Donald Trump voltou à presidência do país, que representava até o ano passado 42% do total de doações. Os Estados Unidos da América não vão entrar em Sevilha e serão mesmo o único país membro da Organização das Nações Unidas ausente depois de se terem retirado da negociação da Declaração Compromisso de Sevilha. O encontro vai contar com a presença de mais de 60 líderes mundiais,
e 4.000 representantes da sociedade civil. Entre os líderes confirmados em Sevilha estão a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro de Espanha, Pedro Sánchez, que será o anfitrião, ao lado do Secretário-Geral da ONU, António Guterres. O Presidente da República e também Presidente em exercício da União Africana saúda os passos dados em prol da regularização da situação na República Democrática do Congo, com assinatura em Washington, D.C., no dia 27 de junho de 2025, do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Manifesta a esperança de que as partes honrem os compromissos assumidos neste acordo e as exorta a concluírem todos os aspectos pendentes do processo de resolução definitiva do conflito que prevalece na RDC. A Assembleia Nacional realiza neste momento um workshop sobre ação parlamentar para segurança alimentar e nutrição. A atividade visa assinalar o dia 30 de junho, Dia Internacional do Parlamento, em referência à criação da União Interparlamentar em 1889, uma organização que reúne parlamentos, no caso, de diversos países. O nosso colega, Alberto Capitão, acompanha e tem mais dados, acompanha a associação e vai conversar connosco agora. Vamos manter o contato com o Alberto Capitão. Capitão, bom dia. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Ora bem, muito boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde a quem nos acompanha por esta altura no As Notícias. De facto, está a decorrer há cerca de 2 horas esta sessão, no caso um workshop sobre segurança alimentar e nutricional, a olhar para aquilo que são as ações dos parlamentares angolanos e não só, para reforçar as medidas que têm que ver com a melhoria das condições alimentícias das famílias. Aqui está em destaque temas relacionados à segurança alimentar. Por exemplo, fala-se da perspectiva da sociedade civil sobre a segurança alimentar e nutricional de Angola, um caso de estudo. A ADRA está a apresentar também a sua visão sobre este assunto, bem como o Ministério da Agricultura e Pecuária, que já falou sobre a Estratégia Nacional sobre Segurança Alimentar 2. Comigo agora a conversa deputada Idalina Valente, que é a presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento à União Interparlamentar, responsável por esta atividade. A senhora deputada Idalina Valente, em direto para a Rede Girassol, gostávamos de perceber que ações é que os parlamentares podem desenvolver no sentido de apoiar as iniciativas que têm a ver com a segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por dizer que, portanto, este workshop tem lugar numa altura em que o parlamentarismo a nível mundial está a comemorar 134 anos desde a sua fundação. O parlamentarismo, a União Interparlamentar, e desde 2018 que a Organização das Nações Unidas assumiu a responsabilidade de proporcionar que efetivamente este dia fosse assinalado e fosse, portanto, comemorado com uma atividade do género. O lema deste ano não é sobre a segurança alimentar, o lema da UIP é sobre o alcance da igualdade de género medida por medida, mas entendemos nós, como era nosso anseio já há bastante tempo, desenvolver este tema sobre a segurança alimentar e nutricional. Como sabem, muito recentemente foi aprovada a nova estratégia para a segurança alimentar de Angola 2026-2034. Estão em fase de elaboração também uma frente para harmonizar os sistemas de produção que vão dar sustentabilidade à implementação dessa estratégia. E, por isso, o Grupo Nacional de Acompanhamento à UIP, em colaboração com a Academia Parlamentar, decidiu, portanto, abordar este tema.
Foram convidados parceiros do Governo, da sociedade civil, do Governo, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da sociedade civil, a ADRAS. Temos connosco o engenheiro Simone Chitul, que é o novo diretor-geral da ADRA, pela Agricultura, Sua Excelência, o secretário de Estado, Castro Camarada, e também um representante da FAO, que nos veio falar sobre o papel estratégico dos parceiros internacionais. Foi a apresentação destes primeiros temas já foram feitas. Vamos ouvir seguidamente a experiência da CPLP na voz de um parlamentar de Santo Tomé e, sobretudo, a experiência da Frente Parlamentar da América Latina para questões de combate à fome e o desenvolvimento da nutrição, que é uma frente que hoje engloba quase todos os países da América Latina, tem uma grande e longa experiência sobre o papel dos parlamentares neste propósito. Senhora Deputada, como é que a Assembleia Nacional olha para aquilo que são os desafios de Angola neste domínio da segurança alimentar e para os passos que o Governo tem estado a dar-se já atingem aquilo que são os anseios dos parlamentares e das famílias angolanas? Na realidade, o que se constatou até agora, e que é um aspecto muito positivo, é que dentro da estratégia, quer a percepção que a ADRA tem sobre aquilo que se está a fazer, quer os logros alcançados com estas parcerias internacionais, todas concorrem na mesma direção. É claro que os desafios são imensos. Estamos muito longe de alcançar a segurança alimentar e nutricional. Mas, como dizia o representante da ADRA, por exemplo, temos aqui espaços de diálogo e por isso temos também alguns estudantes universitários a participarem, de espaços que podem ser desenvolvidos pela própria sociedade civil. Por exemplo, dava ele o exemplo de que às vezes um agricultor é capaz de vender 5 ovos para comprar um pão, quando os 5 ovos têm um valor nutritivo muitíssimo superior ao valor do pão. Então é preciso aqui informação, desenvolver informação. A Assembleia Nacional é um órgão de legislação, portanto há leis e resoluções que podem ser aprovadas, a ratificação de alguns acordos, de alguns dos quais já existem e estão ratificados e outros que provavelmente virão a seguir depois do protocolo de Kampala, que foi recentemente proclamado, ou da declaração de Kampala, e portanto estamos aqui para ver isso e ver de que forma é que a Assembleia Nacional pode também pensar na criação de uma frente parlamentar que congrega a academia, a sociedade civil e todos estes, e que mantenhamos acesa esta chama de todos juntos concorrermos para o desenvolvimento mais acelerado com vista ao alcance da segurança alimentar e nutricional em Angola. Muito obrigado, deputada Idalina Valente, presidente do grupo de acompanhamento à UIP, União Interparlamentar, neste workshop que está hoje a discutir as medidas, as ações e o trabalho que o Parlamento pode fazer no sentido de contribuir para o enriquecimento das ações que têm a ver com o alcance da tão almejada segurança alimentar e nutricional. É um assunto que nós vamos continuar a desenvolver nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Por agora, Adilson Garcia, os cumprimentos são do Josué Massuaco e do Alberto Capitão, a partir da Casa das Leis. Boa tarde. Boa tarde a toda a equipa, boa tarde, bom trabalho. E falamos sobre saúde a seguir, com dados sobre as ocorrências que marcaram as últimas 72 horas nos hospitais Neves Mendinha e dos Cajueiros. A nossa colega Susana Ângelo faz a ronda. Susana, boa tarde. As informações estão consigo agora. Ora, boa tarde. Exatamente, continuamos a andar por algumas unidades hospitalares do nosso país para saber como é que este movimento durante o fim de semana. Já estivemos num hospital
à tona, onde a malária continua a ser a principal causa de atendimento no banco de urgência, seguida das doenças respiratórias. Nós estamos, neste preciso momento, no Hospital Especializado Neves Bendinha, vulgo Queimados, um hospital especializado para esta temática. Vamos muito rapidamente conversar com Antonieta Guilherme, é diretora clínica desta unidade hospitalar, e olhar para os números atendidos durante o fim de semana. Doutora Antonieta Guilherme, boa tarde, em direto para a TV Girassol. Antes de nos falar dos dados, dos números, gostava de saber se as crianças continuam a estar em grande número em termos de atendimento, porque tem sido essa mesma causa já registada nos outros programas que aqui estivemos. Boa tarde, telespectador. Dizer que o número de crianças, acho que o nosso apelo está a chegar, tende a diminuir. Em relação às últimas 72 horas, atendemos um total de 38 pacientes, dos quais 17 crianças e 21 adultos. Tivemos 7 internamentos, foram 4 crianças e 3 adultos. Infelizmente, sido uma criança que encontrava-se nos cuidados intensivos, com que o acidente doméstico com 27 2 casos por tentativa de um dos casos, as queimaduras foram consideradas grave e não teve tratamento. Já o outro, com 14% da superfície corporal, este paciente está internado. Quanto a agente lesivo, predominou os líquidos superaquecidos, isto é, o chá, água de feijão, com 24 casos. De realçar que também tivemos 3 casos por gasolina, 3 por gás butano, 3 por eletricidade e 3 por objeto quente, isso é escape de moto. Ouvi aqui a doutora falar de 2 casos por tentativa de homicídio. Estamos a falar desses 2 pacientes. Qual é o género? Do gênero masculino. O gênero masculino, segundo ele trabalha na foi o próprio com quem queimou ele, porque desapareceu um macaco. Sim. E o outro caso foi, mas a extensão foi inferior, que não teve critério de internamento, também de gênero masculino. Na via pública estamos a falar de um indivíduo que linchado? Sim, foi linchado na via pública. Que outra situação é que marcou aqui o hospital dos queimados durante o fim de semana? De realçar que esses foram os casos que mais marcaram. Não tivemos... Podemos considerar, apesar desses 2 tentativas de homicídio, o banco foi considerado calmo. Obrigada. A doutora Antonieta Guilherme é diretora clínica deste hospital especializado, vulgo Queimados, dando nota aqui de tentativa. Vamos continuar a olhar para outras unidades hospitalares e o seu movimento durante o fim de semana, e certamente nos próximos serviços de informação da Rede Girassol trazer ao detalhe. A partir do Hospital Neves Bendinha, Miguel Cristóvão, Vladimir dos Santos e Susana Ângelo. Boa tarde. Susana, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Hoje notícias, edição de segunda-feira. Seguimos agora para o primeiro intervalo desta edição. É curtíssimo. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta. Renovados votos de Boa Tarde, Angola. A informação atualizada você só assiste aqui no Hoje Notícias. Vários cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional no âmbito da Operação Triangular, realizada durante o fim de semana. Desta operação, ainda apreendidos também foram meios roubados. A Brígida Icala tem mais pormenores sobre o balanço apresentado pela Polícia Nacional. Vamos conversar com a Brígida. Brígida, boa tarde. É consigo agora.
Boa tarde a Dilson Garcia e a todos que nos acompanham. Na verdade, nos encontramos no Comando Municipal do Quilambaquiache, onde decorre então a apresentação de vários cidadãos supostamente envolvidos em diversos crimes. Estes mesmos cidadãos foram então detidos no âmbito da Operação Triangular. Para mais detalhes sobre este assunto, nós vamos agora conversar com o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel. Senhor porta-voz, muito boa tarde, está em direto para a Rede do Girassol. O que é que nos pode então adiantar quanto a esta mega operação? Bem, boa tarde, Adilson, boa tarde aos telespectadores da Rede Girassol. Bem, dizer que a Operação Triangular é a operação que é realizada, que envolve 3 municípios. Desta feita, depois de já termos realizado os municípios do Camama, Viana e Quilambaquiache, portanto, que visam, sobretudo, fazer o combate ao crime, sobretudo nas zonas limítrofes, ali onde há escapatória, onde há os criminosos flutuantes, geralmente têm tendência de fugir. A ideia da Operação Triangular é precisamente criar aqui este tampão para, nesse esforço conjunto dos 3 comandos próximos ou vizinhos, se quisermos, atingirem resultados substanciais, e é isso que estamos a conseguir com essa estratégia. Desta feita está-se a realizar, ou melhor, vamos apresentar aqui os resultados da Operação Triangular que envolveu os municípios do Quilambaquiache, o Camama e também o Talatona. Temos aqui vários casos para apresentar, temos com destaque, só assim rapidamente, Adilson, dizer que temos cerca de 63 indivíduos detidos, envolvidos em vários crimes, com destaque para um pai que abusou sexualmente da filha, porque este pai estava a ver filmes eróticos e, portanto, acabou por fazer de vítima a sua própria filha. A mãe descobriu porque a mãe, ao ver o filme erótico, a filha disse: o papá costuma ver esse filme conosco e também faz comigo. Daí que a mãe foi denunciar a polícia para, tanto, proceder à detenção do mesmo indivíduo que está aqui conosco, isso no município de Talatona. Temos também aqui outros crimes também, como roubos qualificados a um armazém de 54 caixas de óleo vegetal. Temos também aqui o desmantelamento de vários grupos criminosos. Um deles é um grupo que nos últimos tempos viralizou nas redes sociais. Portanto, os 12 letras exibiam inclusive armas a dizer que são capazes de tudo e mais alguma coisa. Hoje a polícia provou que não são capazes de nada, não é? Portanto, se o humilhante madruga, Adilson, a polícia não dorme. Vamos voltar com mais desenvolvimentos. Muito obrigada. Foram então os pronunciamentos do porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, que faz aqui então um balanço desta mega operação que teve início no dia 27 deste mês. O destaque, Adilson, recai para um pai que abusou então da sua filha menor de 8 anos. Esta é uma matéria que nós vamos levar todo o desenvolvimento logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Carla, por essa anotação também. Igualmente obrigado ao porta-voz da Polícia Nacional pelos esclarecimentos. E seguimos também em direto agora. Em 2024, o mercado financeiro em Angola transacionou cerca de 2,5 mil milhões de kwanzas por via de pagamentos digitais, no montante de 74 bilhões de kwanzas. Este valor revela um crescimento de 35% face a 2023. Os dados foram avançados nesta manhã durante o ciclo de conferências de instrumentos alternativos de pagamento que acontece em Luanda, realizado pelo Banco Nacional de Angola. O nosso colega Horácio Bapolo acompanha a sessão e traz mais informações. Bapolo, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir do Centro de Convenções de Talatona, aqui onde acontece a segunda edição do ciclo anual de conferências sobre instrumentos alternativos de pagamento realizada pelo Banco Nacional de Angola. Eu tenho comigo Cristina Caniço, é diretora do Departamento de Sistemas de Pagamento. Muito boa tarde. O que é que se pretende com este tipo de conferências? Boa tarde a todos. Este tipo de conferência, na verdade, é o BNA a sair em público, não é, para mostrar então aqui tudo o que tem a ver com gerar valor para a sociedade. Este segundo ciclo de conferência está relacionado com as alternativas ao numerário. Sabemos que o numerário ainda é muito utilizado a nível da população angolana, então nós estamos a trazer então os pagamentos eletrônicos, os pagamentos digitais, como alternativa ao numerário.
Há ainda um ceticismo, a confiança está na base disto tudo. Quais são as alternativas? O que é que o BNA tem para que este quadro possa se mudar? O BNA tem estado a trabalhar com todos os setores, não é? Quer a nível comercial e quer também aqui a nível da educação. Com algumas entidades como os governos provinciais, por causa muito aqui dos mercados, não é? Para garantir então que todos esses comerciantes possam receber esses pagamentos. Primeiro é preciso que os comerciantes recebam esses pagamentos, estejam preparados para receber. E nós estamos a trabalhar em conjunto com as administrações dos mercados, não é? As associações também dos taxistas, não é? Para garantir então que eles possam receber esses pagamentos e depois com a população. Temos um programa de educação financeira, também no âmbito do ENIF tem programas para garantir então que esses pagamentos sejam conhecidos e que a população pode aderir sem nenhum receio, não é? Os pagamentos são seguros, tem aqui o custo, o risco reduzido, não é? Porque tem todos os intervenientes que vão garantir então a segurança e eficiência desse tipo de pagamento, desse tipo de instrumentos. E quais são as tendências do sistema de pagamento alternativo que a Angola registra neste momento? Olha, nós temos o pagamento com código QR, não é? Em que eu posso fazer pagamento com o meu telemóvel, não é? Encosto o meu telemóvel a este código e o pagamento é efetuado. Não preciso de usar o meu cartão, mas também temos agora, futuramente teremos os pagamentos sem contacto com o cartão multicaixa, que hoje é uma realidade nos cartões de marca internacional utilizados pelos angolanos. Temos também aqui o cartão Cobalt, que é um cartão multimarca, onde eu tenho o meu cartão multicaixa e o cartão de marca internacional juntos em um único cartão, para poder fazer pagamentos, quer aqui em Angola e quando eu viajar fora do país, poder também fazer pagamentos. Os pagamentos transfronteiriços por meio dos pagamentos instantâneos, pagamentos móveis, não é, também estão a ser muito utilizados a nível do mundo e nós também estamos preparados, não é? Vamos participar no sistema de pagamentos da SADC, quer por via do pagamento a grosso e quer por via dos pagamentos a retalho, não é? Onde nós podemos então efetuar esses pagamentos. O Quick, na verdade, é a maior tendência que nós temos aqui a nível do sistema de pagamentos. É um sistema, é um instrumento de pagamento que permite pagamentos instantâneos em menos de 10 segundos. Pode ser utilizado por meio de uma conta bancária ou uma conta não bancária, e normalmente as contas não bancárias são aquelas dos prestadores de serviços de pagamentos de carteiras eletrônicas, de pagamentos móveis, não é, que estão disponíveis e licenciados pelo BNA para facilitar então o acesso dessas contas à população que não tem conta bancária. Entre esses meios todos, qual é o mais usado em Angola? Neste momento são as contas bancárias, mas acredito que essa realidade vai mudar tendo em conta os números que nós temos estado a ver da utilização do Quick. Muito obrigado. Eram palavras de Cristina Caniço, é diretora de Departamento de Sistemas de Pagamentos do Banco Nacional de Angola, aqui a avançar os objetivos desta conferência realizada pelo Banco Nacional de Angola. Nós ficamos por aqui, já sabe, outros detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Bruno Costa e Horácio Bapolo, boa tarde. Equipa, boa tarde, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota. Agora a página desportiva, o médio defensivo angolano Manuel Cliniano, de 22 anos, deixou a Estrela da Amadora de Portugal depois de 2 anos. O Petro de Luanda conquistou no passado sábado a 46ª edição do Campeonato Nacional de Handball Feminino em Sénior, ao vencer o 1º de agosto por 25-19. Com triunfo, os tricolores revalidam o título que já estava na sua galeria no eixo viário desde a época passada. Uma final à moda antiga. Pavilhão Osvaldo de Jesus completamente abarrotado, claque dos dois lados, a puxarem pelas duas equipas. A primeira parte foi jogada com toda a intensidade, ora marcava o Petro e respondia o de Agosto logo de seguida. Terminando o placar em 11-10 a favor da equipa do Catetão. Já na segunda metade do jogo não foi diferente, mas as meninas comandadas por Luís Chaves souberam tirar proveito dos erros das adversárias e não falharam nas finalizações. Do princípio ao fim, e graças a Deus somos bicampeões. O 1º de agosto correu muito na primeira parte e nós sabíamos disso, que a nossa melhor condição física viria de cima.
Então, não tivemos calma nesses momentos, apesar de termos muitas exclusões, umas desnecessárias, mas o Senhor esteve do nosso lado, conseguimos fugir no resultado. Daqui para frente temos a Taça de Angola na próxima sexta-feira, próxima semana. Nós vamos de férias, vamos descansar e pensar na próxima época. Nós perdemos o jogo no ápice. Fizemos uma boa primeira parte, jogo equilibradíssimo, também próprio de quem mais erra, obviamente que acaba por estar um pouquinho atrás. E, no entanto, na segunda parte, nós até inclusive passamos à frente. Um torneio de alto valor competitivo que permitiu o elevar da qualidade do handebol nacional. O balanço é positivo porque tivemos aqui 14 equipas de bom nível, tivemos aqui uma grande final, as melhores equipas de África estiveram aqui, para além do PET e o 1º de agosto, também o Sporting de Luanda e a Casa Pessoal Porto Lobito mostraram um handebol de bom nível. Houve uma disputa do 3º lugar, uma disputa do 5º e do 7º. E obviamente esta final o Petro ganhou, mas podia ter ganho também o 1º de agosto. Representa crescimento, na medida em que tivemos aqui uma competição de alto nível e creio que a província esteve à altura da competição. Ainda sobre o mundo desportivo, o PSG e o Bayern de Munique defrontam-se nos quartos de final do Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos da América após derrotarem os seus adversários no último domingo em partida dos oitavos. Vamos ver agora o que acontece no resto do mundo. Em Sevilha, manifestações levaram às ruas centenas de pessoas para pedir justiça económica global aos mais de 60 chefes de Estados e de governo também, que estão reunidos na cidade espanhola. É um dos assuntos que marca o Compacto Internacional. Acompanhe. Centenas de pessoas manifestaram-se nas ruas de Sevilha para pedir justiça económica global aos mais de 60 chefes de Estado e de Governo que estão na cidade espanhola para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o financiamento ao desenvolvimento. Protesto. A representante das Organizações para o Desenvolvimento de Espanha disse aos jornalistas que o sistema económico mundial é injusto, assim como as regras que regulam esse sistema e que não respondem às necessidades das pessoas e do planeta. Milhares de pessoas bloquearam as ruas da Sérvia em protesto contra as detenções de manifestantes antigovernamentais que entraram em confronto com a polícia numa grande manifestação realizada neste sábado, exigindo eleições antecipadas. A polícia tinha anunciado que 48 agentes ficaram feridos e 22 manifestantes procuraram ajuda médica, enquanto das 77 pessoas detidas, 38 permaneceram hoje sob custódia. A maioria delas confrontando acusações criminais, disse o ministro do Interior. Em França, cerca de 1000 pessoas manifestaram-se durante o fim de semana em todo o país contra um projeto de lei agrícola. Segundo o coletivo Honorir, na origem do apelo está a mobilização. Honorir reúne dezenas de organizações não governamentais, ambientais, mais agricultores e cientistas. Estiveram também entre os que exigiram em 60 cidades francesas a revogação do projeto de lei que visa suspender restrições impostas aos agricultores e cuja análise no Parlamento está prevista para segunda-feira. Uma comissão mista composta por 7 senadores e 7 deputados terá a tarefa de encontrar um texto de compromisso depois de uma rejeição tática. A atualidade informativa acontece aqui no Hoje Notícias. Vamos agora para mais um curtíssimo intervalo. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta. Fica proibida a partir da próxima terça-feira, 1 de julho, a pesca de arrasto-plágio em Angola. A medida é do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e visa permitir a reprodução do peixe carapau. De 1 de julho até 31 de agosto ficam restringidas as atividades de pesca de arrasto pelágico. Entra agora no dia 1 de julho. Portanto, de 1 de julho até 31 de agosto está proibida a pesca de arrasto pelágico. Além de proteger os recursos do mar, a medida, segundo a ministra, visa propor capacidade de orientação alimentar às famílias. O arrasto constitui uma arte de pesca que, bem aplicada,
com pesos de portas que tenham o peso devido, não vai aos solos, não arrasta os fundos do mar. E, portanto, ela traz algumas espécies. Mas isto é algo que nós nos comprometemos a partilhar com toda a sociedade para que todos nós possamos ser quase que um fiscal sobre aquilo que nós estamos a comer. A rastreabilidade vai trazer-nos mesmo este contexto de olhar para aquilo que vem para o nosso prato. Em causa está a escassez de sardinha e do carapau nos mares angolanos. No entanto, com a proibição da pesca de arrasto pelágico, o governo pretende promover a reprodução deste tipo de peixe, como avançou a ministra Carmen do Sacramento Neto. Temos estado a ver que o oceano nos últimos meses está a trazer mais água fria da Namíbia, da zona da Namíbia, que é o que todos conhecem, a corrente fria de Benguela. Nós esperamos que com esta água que está a entrar para mais longe, dentro da costa de Angola, possa também trazer peixe. Portanto, esperamos que os pelágicos, esperamos que os demersais, os peixes mais pequenos, que é o carapau, os pelágicos que nós muito gostamos, possam vir em maior quantidade, embora para já, dia 1 de julho, está proibida a pesca do carapau porque entra na reprodução. A atividade de pesca de arrasto pelágico ou do carapau fica interdita a partir de 1 de julho e vai até 31 de agosto. A capital angolana recebeu pela primeira vez a reconhecida líder espiritual Monja Cohen, num momento especial de partilha e inspiração entre culturas, gerações e tradições espirituais. Este encontro histórico reuniu líderes, estudantes, profissionais e público em geral num espaço de escuta, introspecção e conexão com valores universais que contribuem para o equilíbrio individual e coletivo. Nós estamos a celebrar 50 anos de independência. Nós queremos sentir alegria e sentimos, claro que sim. A nossa independência foi conquistada, a nossa paz também. Agora precisamos, e é hora, de olhar para o futuro outra vez e dizer, precisamos construir um futuro de novo, o que é que temos que trazer, o que é que temos que deixar para trás e o que é possível transformar. É um enorme prazer estar com a Monja Cohen, ela impactou a minha vida há muitos anos. A Mafalda Almeida, uma companheira de profissão, e esperamos que tenha valido a pena. A presença da Monja Cohen em Angola representa um marco importante no diálogo entre culturas, gerações e tradições espirituais, reforçando a importância da consciência e da empatia nos tempos atuais. Acima de tudo, acreditar que é possível e entrar em ação, porque se só acreditarmos também não acontece nada, não é? Nós temos de, como eu costumo dizer, pôr as mãos na massa, começar a construir e não ter medo de avançar mesmo com medo, porque isso é muito importante. Na nossa vida nós não temos a certeza praticamente de nada e mesmo assim é importante ir avançando e construindo e sermos mais felizes. Nós, em primeiro lugar, temos que nos amar nós. Mesmo que a gente ama outra pessoa como marido, filhos, mas nós temos que nos amar primeiro. Quando você não sabe se dar amor, você não consegue amar outra pessoa, é tudo fingimento. Eu, como conselheira matrimonial, digo sempre, por isso é que eu estou sempre assim, estás a ver? Quando você se ama em primeiro lugar, o marido até te respeita, até os filhos. E eu sou aquela mãe conselheira de todos eles, então viva a vida. A conferência reuniu diferentes gerações e perfis num ambiente de reflexão, partilha e escuta em torno de temas que ganham cada vez mais relevância num mundo em constante transformação. Nem sabes dizer o nome, mas 15 anos são. 15 anos. Olha, não é fácil criar um método, mas é muito satisfatório, porque é uma coisa que não fica fechado, não é? É como o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe o que é que lhe faz, ainda está de pé, mas agradece, fazendo piadas, mas é assim, o método próprio, ele tem 3 pilares, e são 3 pilares que estão há 15 anos com a mais pura neurociência, fatores culturais da nossa Angola, fatores socioeconómicos, antropologia, psicologia. Esses 3 pilares, como eu dizia, que eu também trouxe para a minha intervenção hoje, é fazer a paz com o passado. Não é possível pensar no futuro se tu vais continuar a olhar o futuro com as lentes do passado. Estás a enviosar e estás a prejudicar muito do teu potencial.
Quando tu fazes a paz com o futuro, tu precisas mudar a tua comunicação. O que é isso de mudar a comunicação? A tua postura, o teu posicionamento. Não adianta dizeres, eu já sei fazer, se depois o que sai de ti é irresponsabilidade, é falta de comprometimento, abuso, até... Então, precisas mudar a tua comunicação e transformar o comportamento. É isso que eu ajudo a fazer a paz com o passado, mudar a comunicação para uma comunicação mais consciente, quem sou eu, qual é o espaço que eu ocupo, o que é que eu trago para cima da mesa, e para eu ter acesso a essa prosperidade, a esse topo da montanha, a esse futuro que eu quero construir, que padrões do comportamento é que eu preciso mudar. E com estas palavras inspiradoras estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até ao nosso próximo encontro.